9 horas da manhã. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor e estamos para celebrar a ceia do Senhor. E a celebração da ceia do Senhor é também a celebração do perdão de Deus, né? Então é um momento para nós celebrarmos o perdão divino, o perdão de Deus sobre nós. E esse perdão é algo tremendo, é algo maravilhoso de Deus, que não apenas nós devemos recebê-lo a cada dia, como também nós devemos doá-lo a cada dia. Como diz as Sagradas Escrituras, de graça nós recebemos e de graça nós devemos doar. Então temos recebido o perdão do Senhor, temos experimentado o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Sempre que tropeçamos, sempre que falhamos, o perdão do Senhor está ali, presente. Devemos recebê-lo, como também devemos doá-lo, né? Assim como o Pai tem nos perdoado, nós devemos também perdoar aqueles que têm nos ofendido. E é justamente sobre perdão e ofensa que nós queremos refletir nesta noite. Perdão versus ofensa, né? Nessa guerra, nessa briga aí, quem é que tem vencido na sua vida? O perdão ou as ofensas que as pessoas têm causado sobre você? O primeiro texto que nós vamos ler é o de Gênesis, capítulo 45, do versículo 4 até o versículo 8. Gênesis, capítulo 45, do versículo 4 até o versículo 8. E esse texto diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Lá no final da ministração nós vamos voltar para esse texto, que é um texto que fala sobre a história de José, filho de Jacó. Muitos aqui conhecem essa história, e aí nós vamos ver que José foi um dos personagens bíblicos que mais sofreu ofensas, e nós vamos ver como ele encarou tais ofensas. José foi grandemente ofendido
por pessoas muito próximas a ele, os seus irmãos. E ele foi ofendido também por outras pessoas. E nós vamos ver a maneira como ele lidou com tais ofensas. Preste atenção, porque em se falando sobre perdão, nós precisamos entender que não existe cristianismo sem perdão. A vida com Cristo, a vida cristã, começou a partir do perdão que foi liberado por Cristo lá na cruz. Para isso ele foi crucificado, para isso ele se entregou na cruz, para morrer por nossas dívidas. A dívida era nossa, mas ele decidiu pagar a dívida que era nossa. E pagando a dívida que era nossa, ele nos ofereceu o perdão. Daí começa o nosso relacionamento com Deus. Daí começa a vida cristã, o nosso viver com Cristo. Por isso que não existe cristianismo sem perdão. E o perdão é a solução divina para grandes armadilhas que Satanás coloca à nossa frente. Como, por exemplo, a ofensa. A ofensa tem sido usada por Satanás como uma grande armadilha. E aí nós sempre estaremos diante de determinada questão, que é a vencer a ofensa através do perdão, ou se deixar vencer pela ofensa. Então a questão é, quem tem vencido na sua vida é o perdão ou a ofensa? Quando a ofensa vence, nós perdemos, mas quando o perdão vence, nós ganhamos. A questão é como você tem lidado com as ofensas. O fato é que dia a dia nós lidaremos com as ofensas. O fato é que no nosso dia a dia pessoas irão nos ofender, a partir daquelas pessoas mais próximas de nós, a partir daquelas pessoas que nós amamos. Elas irão nos ofender direta ou indiretamente. Elas irão nos ofender, elas querendo, ou seja, nos ofendendo a propósito ou não, ou ofendendo sem querer, ou fazendo como Chaves, foi sem querer querendo. Mas o fato é que seremos ofendidos, sofreremos ofensas, nos sentiremos ofendidos. Então precisamos saber lidar com as ofensas. Como você tem lidado com as ofensas? A vingança é algo que está ligado à ofensa, né? Quando a ofensa ela acontece, logo, rapidamente chega o pensamento de vingança,
o sentimento de vingança, o desejo de vingança. Assim que a ofensa chega, rapidamente o sentimento de vingança chega também. Andam quase que de mãos dadas. E aí, nós precisamos entender que a vingança, por menor que seja, não tem lugar na vida do cristão. A vingança, por menor que seja, não combina com quem é uma nova criatura em Cristo. E eu não estou me referindo apenas às grandes vinganças, né? Então, tipo, aquela pessoa matou uma outra pessoa e alguém, para vingar a morte dessa outra pessoa, parte para cima e mata o assassino. Eu não estou me referindo apenas a grandes vinganças como essa. Eu estou me referindo também a pequenas vinganças do dia a dia, que nós costumamos praticá-las quando nos sentimos ofendidos. Quando eu era menino, né, veja que isso era quase que uma brincadeira, mas era uma brincadeira que alguns meninos, algumas crianças levavam a sério. Quando uma criança se sentia ofendida pela outra criança, aí, corte aqui. Amizade cortada, relacionamento cortado. Quem de nós não costuma fazer isso? Quem já foi o santo que, por ter se sentido ofendido, não bloqueou o outro na rede social, no WhatsApp? De vez em quando eu olho assim, eu fui bloqueado. São pequenas vinganças que, como as pequenas raposinhas que são ditas, né, por Salomão, chegam na vinha e aí bagunçam e destroem a vinha, as pequenas raposinhas, e aí vai destruindo a nossa alegria, o nosso prazer de viver. Pequenas vinganças que vão destruindo o nosso prazer de viver. Nós nos entregamos, nos deixamos levar pelas ofensas, e aí nós praticamos pequenas vinganças que roubam o nosso prazer de viver. Ou seja, eu me vinguei, e como resultado da minha vingança, eu perdi o prazer de viver. A palavra do Senhor sobre vingança vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 12, do versículo 19 ao 21, vai dizer assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber,
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aí, quando vejo esse último versículo, o versículo 21, por exemplo, aí eu me lembro que muitas pessoas, elas dizem assim: eu já cansei de ser bonzinho, e já cansei de ser boazinha, e só levando. Aí tem um outro texto sobre isso, que o apóstolo Paulo vai declarar o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque se nós perseverarmos, nós colheremos. Ou seja, quando nós fazemos o bem, mesmo aquele que nos fizeram mal, nós colheremos o bem que nós fizemos. E aí nesse texto sagrado o apóstolo Paulo vai dizer: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, porque nós fomos chamados não para concordarmos com o mal, mas para vencermos o mal. E o texto sagrado está dizendo que a única maneira de se vencer o mal é com o bem. Por isso que nós não devemos nos vingar. Não devemos nos vingar daqueles que têm nos ofendido, daqueles que nos ofenderam, seja a vingança pequenininha, corta aqui, ou maiores vinganças. Nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, e o mal nos vence quando nós concordamos com ele, quando nós retribuímos o mal com o mal. Mas quando nós retribuímos o bem, o mal com o bem, então nós vencemos. E o texto sagrado diz que quando nós fazemos isso, quando nós retribuímos com o bem o mal que alguém nos fez, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Preste atenção. Esse texto aí está falando sobre o impacto causado na mente de quem fez o mal e recebeu o bem como recompensa. Quando alguém nos faz o mal e como recompensa nós fazemos o bem para essa pessoa, a mente dessa pessoa é grandemente impactada. E o símbolo usado sobre isso que o apóstolo Paulo fala é como se nós estivéssemos amontoando brasas de fogo na cabeça da pessoa. A mente daquela pessoa fica tão impactada com o bem que nós fazemos para ela em retribuição ao mal que ela nos tem feito, que a mente dessa pessoa fica pegando fogo. E aí
o apóstolo Paulo faz a citação de Provérbios. Ele está fazendo a citação de Provérbios. Só que em Provérbios há um detalhe muito importante que Paulo não cita. É que quando nós fazemos isso, o Senhor nos recompensa. Preste atenção. Alguém lhe ofende, e aí você faz o bem para essa pessoa, mesmo sendo ofendido. Essa pessoa, ela fica impactada com isso. Mais do que isso, o Senhor nos recompensa. Preste atenção, o texto está dizendo que o Senhor nos recompensa quando nós fazemos o bem a quem nos fez o mal. E nós que buscamos constantemente a recompensa do Senhor, a bênção do Senhor, a porta aberta, o milagre. E o texto sagrado está dizendo que o Senhor recompensa aqueles que fazem o bem a quem lhes fez o mal. O fato é que o nosso relacionamento com as pessoas sempre será um teste para a nossa fé. Então nós chegamos num lugar como esse, e aí nós demonstramos fé aqui, através dos louvores, das músicas, da adoração, das orações, né? Nós demonstramos fé aqui, né? Através da palavra que é liberada, nós demonstramos fé. Isso é muito bom. Mas a nossa fé é muito testada quando nós estamos em nossos relacionamentos, em família, no meio da parentela, lá no local de trabalho, na vizinhança, no meio do povo de Deus. É onde a nossa fé é muito testada. E Deus quer que nós sejamos aprovados. Por isso que Ele nos ensina como nós devemos nos relacionar até com os inimigos. E com aqueles que não são inimigos, mas de uma maneira ou de outra nos ofende. O Senhor nos ensina isso. A palavra do Senhor nos ensina isso. E nós devemos nos submeter a esse ensinamento. E nós devemos colocar em prática tais ensinamentos. Porque a prosperidade do Senhor está na maneira correta como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. Por isso que todas as vezes que nós não nos relacionamos assim como Deus nos ensina, com as pessoas ao nosso redor, nós mesmos nos privamos de recompensas divinas. E aí, por que tanta escassez? Por que tanta pobreza? Por que tanta necessidade?
porque nós não estamos nos relacionando adequadamente com as pessoas ao nosso redor, como a palavra do Senhor nos ensina. Nós estamos nos deixando levar pelas ofensas. Então, que nós seremos ofendidos, isso é um fato. A questão mais importante é: por que guardar as ofensas? Para que guardar as ofensas? Precisamos entender que ficar ofendido é uma questão de escolha. Eu sou ofendido constantemente, porém, ficar ofendido é uma escolha minha. E a palavra do Senhor está aqui nos ensinando a não ficarmos ofendidos, ou seja, a não guardarmos as ofensas que nós recebemos. Porque a ofensa é uma armadilha que Satanás tem usado para aprisionar muitos cristãos. E aí nós temos visto muitos cristãos no meio da igreja presos a essa armadilha. E aí, ao invés de estarem avançando, crescendo, frutificando através da missão, do ministério que o Senhor confiou a eles, não estão. Por quê? Porque quando se sentem ofendidos, se fecham, e aí ficam como se estivesse dentro de uma fortaleza, de uma muralha intransponível, e aí se fecham para os relacionamentos. Naquela igreja eu não vou mais, porque fulana me falou isso, me ofendeu dessa ou daquela maneira, e aí se fecha. Isso é uma armadilha de Satanás. E Deus nos ensinou o perdão, nos deu o perdão para nós combatermos, para nós não nos deixarmos levar pelas ofensas, para nós não sermos aprisionados nessa armadilha de Satanás. Preste atenção, porque tem pessoas que são tão facilmente ofendidas. E aí, às vezes acontece assim: eu me sinto ofendido porque alguém falou que outro alguém me fez isso ou falou aquilo sobre mim. E às vezes é só fofoca. Mas eu já me sinto ofendido, já me tranco. E se não for fofoca, for verdade, e daí? Como nós devemos lidar com as ofensas? Preste atenção. Primeiro, nós já falamos aqui que ficar ofendido é uma questão de escolha. Então nós devemos, diante das ofensas, decidirmos não ficar ofendidos. Precisamos decidir não ficarmos ofendidos. É uma questão de decisão. Veio ofensa de um lado, de outro.
nós devemos decidir não ficar ofendidos. Nós devemos decidir prosseguir naquilo que o Senhor tem confiado a nós. Prosseguir na certeza de que Deus está conosco. Prosseguir na certeza de que Deus nos dará a vitória. Preste atenção. Paulo e Silas foram presos por estarem realizando a obra de Deus. E o texto sagrado diz que eles foram açoitados. Foram açoitados e depois levados para a cadeia e aprisionados. Mas, ao invés de estarem remoendo aquelas ofensas, aquelas feridas, aquelas dores que causaram a eles, o texto diz que quando chegou meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando, estavam orando, estavam louvando ao Senhor. Não se deixou levar pelas ofensas sofridas. Eles fizeram daquela cadeia um altar de adoração, de louvor ao Deus dos céus, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. E aí o texto sagrado diz que aquela prisão começou a se mover, houve um grande terremoto e os portões começaram a se abrir, vários portões de fora para dentro, e as algemas caíram dos pés, dos braços, e eles estavam agora livres para sair daquela cadeia. Se eles ficassem ali remoendo as ofensas, até hoje estariam lá, pelo menos a cinza, os restos mortais. E aí, quando eles estavam saindo, deram de cara com o chefe daquela prisão. E quando deram de cara com o chefe daquela prisão, uma opção que eles tinham era: olha, vamos agora se vingar. Vamos juntar aí a turma e vamos. Mas eles deram de cara com o chefe daquela prisão, e aquele homem desesperado perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salvo dessa grande tragédia? Todos os presos fugindo, eu serei condenado. O que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí o apóstolo Paulo, totalmente focado na sua missão e não nas ofensas sofridas, totalmente focado no ministério recebido pelo Senhor e não nas ofensas sofridas, ele respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua família. Horas depois estava Paulo e Silas na casa daquele carcereiro, e aí ministraram para toda a família. Aquela família foi salva. E eles começaram a lavar as feridas, a fazer os curativos no corpo de Paulo e Silas. Paulo e Silas decidiram não ficar ofendidos. Como lidar com as ofensas? Nós devemos orar pelas pessoas que nos têm ofendido. Orar.
Se o patrão tem ofendido a você, ore por ele, abençoe ele através de uma oração. Não faça uma oração vingativa. Não faça uma oração de macumbeiro gospel. Eu tenho combatido isso na medida do possível, porque vem uma turma liderando aí no meio evangélico e fazendo oração, amaldiçoando o inimigo. Eu amaldiçoo você. Outros fazem uma oração para o outro morrer, ou no mínimo ir para uma cadeira de rodas. Já vi muito disso. Isso é oração de macumbeiro gospel. Presta atenção. A palavra do Senhor diz: abençoai e não amaldiçoai. Então é uma oração abençoando aqueles que estão te perseguindo, aqueles que estão causando injustiça contra você. Uma oração abençoando essas pessoas. Lembram de Jó? E aí quando Jó estava numa miséria generalizada, muito doente, todos os filhos mortos, a esposa o havia abandonado, ou pelo menos disse a ele: olha, abandone o seu Deus e morra. Aí, sem um centavo, perdeu toda a fortuna. E aí chegaram 3 amigos para consolá-lo. E o texto diz que eles seguiram, a teologia daquela época, que era: se da noite para o dia aconteceu uma desgraça como essa, então você pecou, e o seu pecado foi muito grave. E aí começaram a acusar. O camarada já com um caco de telha, raspando as feridas da lepra, e recebendo aquela acusação. Tome acusação. E aí é impressionante que no capítulo 42, que é o último capítulo, Deus chega para um daqueles amigos de Jó e diz assim: vocês falaram mal de mim, vocês não foram corretos ao falar sobre mim. Por isso digo para vocês o seguinte, diga para os seus amigos que prepare os animais e façam um sacrifício em favor de vocês, e Jó vai orar por vocês. Preste atenção. Jó está numa situação de penúria, uma situação terrível. E aí Deus diz a Jó: Jó, ore por seus amigos, eles estão precisando de oração. Hein? Como diz aí fora, eita onda da... Jó poderia ter respondido: eu que estou precisando de oração, olha a minha situação. É impressionante que Deus considerou aquelas ofensas que Jó sofreu como ofensas contra ele. Preste atenção, porque quando nós estamos
de acordo com o plano de Deus. As ofensas que se levantam contra nós, Deus as considera como ofensas contra Ele. E nós devemos entender isso, para não tomar para o lado pessoal, para não tomar para si. Não, eu estou dentro do plano de Deus, então pode me ofender como quiserem, o quanto quiserem, eu não vou ficar ofendido. Essas ofensas não serão contra mim, essas ofensas são contra aquele que me enviou. Pode botar o versículo 8. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Deus tomou como para si. Mas veja o versículo 10, quando Jó orou por seus amigos, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Então eu não me deixo levar pelas ofensas sofridas. Eu oro a Deus para Ele abençoar aqueles que me ofenderam, e o Senhor me recompensará. Porque a oração é uma grande prática de bondade, de amor, de boa disposição para com o outro. A oração de intercessão. Então, ore pela pessoa que te ofendeu. Mateus 5:44. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 4:44. São palavras. Mateus 5:44, perdão. São palavras do próprio Senhor Jesus. E por último, use o recurso do perdão. O perdão é um recurso divino e maravilhoso. Nós recebemos dele diariamente e devemos dá-lo diariamente, quantas vezes forem necessárias. E nós que o damos somos mais abençoados do que aqueles que o recebem. Em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz assim: livrem-se. No primeiro culto, quando eu estava falando sobre esse texto, me lembrei de algo para ilustrar esse livrem-se. Preste atenção. É algo chocante para o momento, mas bem didático. Quando você faz o número 2, você usa o papel e bota na lixeira. E aí o que é que acontece? Você vai acumulando ali dias e dias, semanas e semanas.
até chegar ao ponto de alguém chegar lá na porta da frente, vige que mau cheiro é esse? Não. Você faz o número 2, você limpa adequadamente, joga na lixeira, e o mais rápido possível você livra-se. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Livre-se, livre-se. Por que guardar? Se guardar, vai ficar mal cheiroso. Se guardar, vai ficar insuportável. Tem que se livrar. E aí no versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão não é opcional para o cristão. O perdão não é facultativo para o cristão. Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, todos vão fraquejar, todos vão falhar, e aí é preciso que todos estejam suportando uns aos outros. Todos precisarão do suporte. Suportem-se e perdoem as queixas. Se relacionar com essa pessoa, com esse irmão em Cristo, com esse líder, está muito pesado. Suporte! Suporte! E esse suportar, ele é praticado através do perdão. Através do perdão. Ao contrário disso, nós iremos praticar aquela cultura do descarte. Descarte. Fui ofendido. Me ofendeu. Me ofendeu. E aí não vamos a lugar algum. Para encerrar, vamos voltar para o primeiro texto. E aí vamos ter o nosso último momento da ceia. O primeiro texto é o lá de Gênesis capítulo 45. O primeiro texto que nós lemos. Veja só, José, ele foi muito ofendido. Foi ofendido por seus irmãos que passaram a odiá-lo e a tramar contra a vida dele. E aí venderam ele como escravo. Ele foi parar lá no Egito. Disseram ao seu pai que ele havia sido morto por uma fera do campo. E ele estava lá no Egito, no mercado de escravos. Foi comprado
pelo chefe da guarda de Faraó, Potifar. Passou a trabalhar na casa de Potifar. Ele foi caluniado, ele foi injustiçado e parou na cadeia por algo que ele não tinha feito. Passou quase 3 anos na cadeia, até chegar o ponto de se tornar governador do Egito, a segunda pessoa mais importante do Egito. Isso 13 anos depois dele ter sido retirado à força da casa do seu pai. 13 anos de ofensa. José tinha tudo para ser a pessoa mais amargurada do mundo, mas ele decidiu não ficar ofendido. E aí veja agora a visão de José diante dos seus irmãos. 13 anos depois se encontra com seus irmãos na posição de segunda autoridade maior no Egito, e ele diz para os seus irmãos, ele diz: olha, eu sou José. É Gênesis 45:4. Ele diz: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Preste atenção, porque ele não negou o fato de que foram seus irmãos que o vendeu ao Egito. Mas logo à frente ele diz: agora não se aflijam, não fiquem aflitos, não se recriminem, não se sintam culpados por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês me venderam para o Egito, mas foi Deus me enviando para cá. Vocês me ofenderam, mas estava dentro do plano de Deus. Deus continuou comigo. O Senhor estava e está comigo. Presta atenção, porque que poder qualquer que seja a ofensa tem contra aqueles que estão de acordo com o plano do Senhor. Eu não me sinto ofendido por vocês, apesar de que foram vocês que me venderam ao Egito. Eu não me sinto ofendido por vocês, porque Deus me enviou adiante de vocês, fez parte do plano de Deus para salvar vidas. E aí ele continua: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Olha, vocês me ofenderam, mas Deus usou isso para que através de mim vocês fossem salvos. Lembra do carcereiro de Filipos? Assim não foram vocês que me mandaram para cá. Eu sempre estive de acordo com o plano de Deus, mas sim o próprio Deus. E Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio
e governador de todo o Egito. Aí eu me lembro de Romanos 8, 28. Se eu não estou enganado. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Lhe ofenderam, tem sido ofendido. Creia que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Então, livre-se da amargura, da ira, livre-se. Não se deixe levar pela ofensa, muito menos pela vingança. Decida não guardar a ofensa. Ore por aqueles que têm prejudicado você e libere o perdão. Que o perdão na sua vida seja sempre vencedor contra toda e qualquer ofensa. Fique em pé em nome de Jesus. Preste atenção.